Estamos no dia do arranque oficial da temporada 2019-2020 do futebol profissional do Sporting Clube de Portugal. Assinalamos a data com uma entrevista exclusiva ao presidente do Sporting Clube de Portugal, o Dr. Frederico Varandas, aqui em pleno estádio José Alvalade. E é esse o tema central da nossa entrevista, perceber-se, no fundo, quais são as expectativas para a nova temporada de futebol e de que forma é que os adeptos podem viver este defeso futebolístico, também que expectativas poderão ter para a nova época. Presidente, muito obrigado por ter recebido aqui a Sporting TV e dar-nos aqui esta entrevista em que vamos colocar o foco precisamente no futebol, porque é o dia do arranque dos trabalhos para a nova temporada. Pergunto-lhe, pelo trabalho que tem sido desenvolvido neste defeso, está otimista em relação àquilo que pode acontecer nesta época? Muito boa tarde. Estou otimista, confiante e desejoso que isto arranque. Hoje, de facto, foi o primeiro dia de trabalhos da equipa profissional, mas esta época começou a ser trabalhada há muitos meses. Trabalhada com rigor, com muito critério, com um sério planeamento e por isso estamos desejosos que isto arranque. Nós vamos ter um grupo com qualidade, um grupo com ambição, um grupo com competência e por trás teremos uma fantástica estrutura invisível. Quero dizer aos sportinguistas que vamos estar preparados, vamos à luta e vamos à luta com tudo. Nós, antes de falarmos do presente e do futuro, permita-me só que comece pelo passado recente, nomeadamente pela temporada anterior. O Sporting conquista 2 troféus, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. A época passada superou de alguma forma as suas expectativas? Olhando para trás e olhando para os factos, é verdade que foi a melhor época desportiva dos últimos 17 anos. E, de facto, isso torna uma época extraordinária, tendo em consideração o passado recente do Sporting e as condições em que partimos. E, de facto, o que fica para os sócios são os títulos. Um clube vive de títulos. Estes títulos conquistados na última época foram fundamentais para o orgulho sportinguista, para os sócios. Mas, para mim, ainda mais importante que os títulos foi o passo que o Sporting deu rumo à estabilidade. Acima de tudo, demonstrámos o caminho. Demonstrámos que é possível ser competitivo, que é possível vencer, não abdicando dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa forma de estar. Este é o ADN do Sporting e é este o caminho que vamos percorrer. Uma coisa é certa, faltou o campeonato, faltou a conquista do título nacional, que é o grande objetivo do Sporting, não é? O ex-presidente Sousa Sintra disse recentemente numa entrevista ao jornal A Bola que com José Peseiro no comando técnico da equipa, o Sporting teria sido campeão. Como é que reage a estas declarações? Eu vou aproveitar neste caso, o Sousa Sintra e a sua pergunta para constatar algo que nós vivemos na pele nestes 10 meses, enquanto direção, mas que eu sempre vi no passado do Sporting. O que torna o Sporting um bocadinho um clube particular. É uma constatação, é um facto que existem sempre pessoas que não são da direção, mas que falam do Sporting. Que falam, que vêm para televisões, rádios, jornais e falam constantemente. Falam muitas vezes sem propriedade, sem conhecimento. Falam muitas vezes com maldade. E de facto, a mim não falo enquanto Presidente do Conselho Diretivo, falo enquanto sócio do Sporting. Falam sem que isso nada ajude ao Sporting. E foi este o caso? Neste caso, para mim, e eu aqui tenho que dizer o seguinte, porque Sousa Sintra tem um bocadinho mais de responsabilidade, foi Presidente da Comissão de Gestão, e eu aqui, Presidente da SAD, e eu aqui gostaria de dizer que nós, Conselho Diretivo, órgãos sociais deste clube, temos muito respeito pela Comissão de Gestão, acima de tudo porque deram a cara, disseram presentes, disseram que sim ao clube num momento extremamente difícil, num momento em que muitos rejeitaram, muitos opinavam, mas recusaram, eles aceitaram. É fácil hoje vir criticar as decisões deles, eu prefiro ver que eles fizeram o que puderam.
fizeram as decisões que podiam fazer naquelas condições. É assim que eu interpreto e é assim que eu vejo para mim. Agora, não podemos também ser bombardeados por questões como essa entrevista, já não é a primeira que Sousa Sintra faz, de uma profunda irresponsabilidade. E eu aqui não tenho como dizer de outra forma, é assim que eu sou. Sousa Sintra disse um chorrilho de disparates, desde o empréstimo obrigacionista, desde o contrato do Nani, desde a situação do Bruno Fernandes. E depois mantém uma coisa que a mim incomoda-me ligeiramente, que é, demonstra um constante desrespeito. Deveria, acho que haver um bocadinho mais respeito pelo nosso treinador Marcelo Keizer. Nem que seja apenas pelo facto do treinador Marcelo Keizer ter oferecido ao Sporting mais títulos que Sousa Sintra ofereceu em 6 anos de mandato. Nem que seja só por isso. Muito bem, não me quero desviar muito do tema futebol, porque é aquilo que os adeptos esperam ouvir nesta altura, mas deixe-me perguntar-lhe sobre a questão financeira, fazer aqui também um pequeno balanço financeiro de uma temporada que, enfim, tendo em conta as diferentes preocupações que existiam no clube quando as eleições do 8 de setembro do ano passado, como é que ficaram as contas do Sporting e como é que estão nesta altura? Ora bem, nós neste momento, e de uma forma sistemática, para não me alongar muito, acabámos de cumprir a primeira fase. Falando na área financeira, uma fase que nós, em plena campanha eleitoral, prometemos, dissemos o que íamos fazer e fizemos. E essa primeira fase, o que consistia? Na regularização da situação financeira do Sporting, nomeadamente, que era a nossa maior dificuldade à chegada, as dificuldades de tesouraria. E para isso foi feito o empréstimo obrigacionista, a operação de financiamento dos direitos televisivos e, por fim, a conclusão da negociação com os bancos. Sobre este último, como todos entendem, não posso, neste momento, avançar grandes detalhes e pormenores, seria uma irresponsabilidade tremenda, quer para nós, quer para os bancos. Apenas digo que estamos em fase final dessa negociação. Terminando esta fase, a primeira fase, entraremos na segunda fase, que é uma fase de consolidação, onde pretendemos ter resultados operacionais positivos, a caminhar para esses resultados positivos, não precisando de vender jogadores. Obviamente que isto é um desafio, obviamente sabemos que é possível e sabemos que o vamos conseguir, e para isso temos que o fazer de duas formas. Sermos o mais eficientes possível na SAD, na nossa estrutura de futebol, reduzindo custos. E já o demos e exemplificámos como o fizemos em janeiro de 2019, no mercado de novembro, no mercado de janeiro, onde nós acertámos o plantel, fizemos retificações do plantel, onde reduzimos em cerca de 10 milhões ano a nível de custos salariais e melhorámos do ponto de vista desportivo. Sem perder competitividade. Sem perder competitividade. Por isso, isto é extremamente importante. Quando muita gente, e eu sei que estas palavras têm peso, redução é de facto reduzir o número, mas não implica reduzir competitividade. Jamais o vamos fazer e nós para o ano fizemos essa redução, vamos fazer e vamos estar mais competitivos que o ano passado. Mas não é só na redução de custos que temos que atuar. Temos que atuar também no aumento de receitas, em tudo o que é negócio extra-futebol. E aqui, fazendo um paralelo também do que é a academia na formação dos jogadores, também não é de um dia para o outro. Nós chegámos a um clube onde a estrutura estava, não no século XX, mas quase na Idade da Pedra. Tínhamos um departamento de marketing com uma pessoa. Tínhamos um departamento de IT com 5 pessoas para todo o universo de Sporting. A máquina não arranca assim. Por muito bons que os funcionários sejam, temos que ter recursos humanos e temos que ter condições para o fazer. E obviamente que essa é uma área que nós vamos desenvolver, que temos que desenvolver, que já estamos a desenvolver, tudo o que seja a marca Sporting e a internacionalização do Sporting. Por isso, estas são, de uma forma geral, a maneira como nós vamos atuar e preparar-nos para o futuro. Obviamente que uma ferramenta fundamental para tudo isto é a digitalização, a revolução digital no clube, que não existia.
Nós chegámos aqui e esta casa, por muitos funcionários, era conhecida pela Casa de Papel. Tudo em papel. E nós hoje estamos ainda a libertar-nos de amarras para nos tornarmos realmente competitivos e preparados para o mercado. E isto não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que se chega e que se forma um jogador, como também é de um dia para o outro que se vão aumentar as receitas de merchandising, de sponsors, de corporate, etc. Mas o trabalho está a ser feito. Está a ser feito. É um trabalho invisível que está a ser feito. Vamos voltar ao tema central da nossa entrevista, que é de facto o futebol e este arranque de época. E neste arranque de época, e não só no defeso, há aqui um nome incontornável que tem dado nas bocas do mundo, que é o de Bruno Fernandes. Vai para aqui, vai para ali, por este valor, por outro. Minha pergunta muito concreta é: chegaram propostas ao clube por Bruno Fernandes? Bruno Fernandes parece que é uma das novelas do verão, não é? Nós temos acompanhado com alguma atenção e até com alguma ironia. O que eu posso dizer em relação ao Bruno Fernandes, eu vou dizer o seguinte. Nós, obviamente, esta estrutura de futebol do Sporting preparou-se para o mercado. E o que é preparar para o mercado? É vender o Bruno Fernandes? Não. É vender um Acunha? Não. É vender um Bataglia? Não. Nós preparámos-nos para o mercado, preparados, fazendo vários planos. Plano A, plano B, plano C. É óbvio que nós sabemos que os jogadores que se destacaram, os jogadores como o Bruno Fernandes fez uma época fantástica, é óbvio que nós entendemos assim, que será alvo de cobiça por parte de grandes clubes. Mas isto não implica que o Bruno Fernandes saia. E também não implica drama nenhum se o Bruno Fernandes sair. O que é que eu quero dizer? É que se o Bruno Fernandes ficar, o Sporting está preparado para o Bruno Fernandes ficar. E temos um plano A. Se Bruno Fernandes sair, temos um plano preparado para atacar o mercado, plano B. Ou seja, eu não gosto muito das surpresas na vida. E preparámos nestes últimos meses para os vários cenários. E neste momento Bruno Fernandes é jogador do Sporting Clube de Portugal, é um grande jogador, é um grande profissional e tornou-se um grande capitão. Por isso, se o mercado quiser o Bruno Fernandes, obviamente vai ter que ter um valor pesado e elevado para ser. Então ninguém pode levar Bruno Fernandes por 35 milhões de euros? Por quanto? 35. Porque há aí uma história à volta de uma cláusula, não é? Garantidamente Bruno Fernandes não sairá por 35 milhões de euros. Garantidamente. E se for preciso pagar 5 milhões para que o Bruno Fernandes continue no plantel, o Sporting poderá fazer esse esforço, entre aspas? Se há coisa que um presidente da SAD tem que saber, é saber entender o balneário e perceber e reconhecer o valor desses jogadores. Bruno Fernandes, como eu disse, conheço não só como presidente, mas como ex-diretor Cunha. E Bruno Fernandes, como lhe disse, não é só um grande jogador, não é só um grande profissional, também se tornou um grande capitão. Cresceu muito este ano. E também esta estrutura fez muito para que Bruno Fernandes crescesse. Eu tenho memória, eu recordo-me, ainda neste ano, não foi há 2 anos, com José Peseiro, a treinador, com a equipa antes do mercado de janeiro, com Nanis, com Monteros, etc. Bruno Fernandes andava nas redes sociais a pedir desculpa aos adeptos por as coisas não lhe saírem bem. Por isso, nós assistimos ao crescimento de Bruno Fernandes e esta estrutura tem muita responsabilidade também neste crescimento. Treinador, staff, toda a gente. E obviamente nós temos um reconhecimento enorme para o Bruno Fernandes. E obviamente consideramos que Bruno Fernandes ficando, que é de inteira justiça para o jogador, melhorar as suas condições contratuais. Inteira justiça. Por isso não nos preocupa nenhum e estamos mais que preparados, quer, como eu disse, para o cenário A, B ou C. Vamos ter que aguardar por novidades, não é? Muito bem. Tenciona manter a estrutura base da equipa da época passada? Sim. Nós, é importante manter a estabilidade, principalmente dos pilares assimilados do ano anterior. É óbvio que este grupo vai ser muito um misto de experiência e juventude, que é assim que nós queremos trabalhar.
E é óbvio que vão chegar jogadores. E de uma forma resumida, porque seria deselegante estar aqui a falar de casos particulares, o que eu posso garantir é que vai ser um grupo mais competitivo, mais homogéneo, onde o grupo em si, e não falo apenas dos 11 titulares, será muito mais homogéneo, onde as segundas linhas se aproximarão muito mais das primeiras linhas. Isto é o que nos vai dar garantia e competitividade. E há aqui um número definido de jogadores a contratar para esta época, isto tendo em conta as lacunas que identificaram certamente no plantel? Como lhe disse, independentemente de saídas de jogadores, nós tínhamos que contratar. Depois, consoante o que o mercado ditar... Sim, porque ainda falta muito tempo para fechar o mercado. Falta muito tempo. Há que haver uma adaptação, não é? Depois, o que o mercado ditar, estamos preparados para esses cenários. A, B ou C. Agora, isto é importante dizer sobre o mercado, porque se eu me pusesse como telespectador, como adepto e sócio do Sporting, gostaria de ouvir, porque vive-se muito com estes fantasmas, muitas vezes do mercado e do agente A, B ou C, que impõe o jogador X, Y ou Z. Eu quero deixar aqui uma garantia que todos os jogadores que entrarem no Sporting Clube de Portugal foram escolhidos pelo Sporting e alvos identificados por nós, por um critério muito rigoroso, e aí eu sou extremamente exigente, muito rigoroso, e escolhido por nós. Depois de escolhido o jogador, vamos ficar a saber quem é o empresário e falaremos com ele para fazer tudo para que o jogador venha. No Sporting, quem escolhe os jogadores é o clube. E o segundo ponto, também muito importante, tem a ver com um condicionalismo do mercado que se chama agente e as comissões. E eu posso garantir aos sportinguistas que no mercado de janeiro de 2019, neste mercado de verão, e todos os mercados que irão acontecer enquanto nós estivermos aqui, nenhum elemento do Sporting receberá um cêntimo em nenhuma comissão, em nenhuma venda, em nenhuma compra de jogador. Muito bem, para já temos 2 reforços confirmados oficialmente, o Luís Neto e o Luciano Vieto, chegam ao clube em condições completamente diferentes, é do domínio público. Eu pergunto se foram efetivamente bons negócios para o Sporting, sobretudo no caso de Vieto, que veio integrado no negócio Gelson Martins. Como lhe disse, hoje é o arranque oficial dos trabalhos, mas esta época começou a ser planeada há muito tempo. Neto era uma prioridade para nós, Vieto era um sonho para nós. Vieto aparece após algumas resistências e muitas duras negociações com o Atlético de Madrid e encontramos uma boa solução da resolução do caso Gelson. Com a compensação financeira e com a vinda deste jogador, para nós era fundamental. Eu sei que quem decide, quem tem o faro de decidir, está sempre sujeito a críticas. E então neste clube, acho que tudo é escrutinado ao milímetro, ao centímetro, e vive bem com isso. Porque se há pessoa que assume e vive bem com as suas decisões, sou eu. E nunca me vou esconder delas e não me faltará coragem para assumir tudo o que eu disse, e escolhi e decidi. E hoje voltava a fazer o negócio do Gelson, porque é tudo fácil falar de fora, mas quem está cá tem que tomar decisões e, acima de tudo, tem que pagar contas. E eu não posso viver, pagar contas, a fazer contas a 3, 4, 5 anos. Isso é diferente. E quem vive no clube cá dentro sabe as contingências com que vivemos e as necessidades que temos. E olhando para o pacote, olhando para todo o conjunto, sem dúvida nenhuma, voltarei a fazer o que fiz e foi um bom negócio para o Sporting. Já disse Sportingistas, sim, durante o ano vão perceber ainda melhor este negócio. Muito bem, vamos aguardar também por isso. Não quero falar muito de nomes, como é natural nesta altura do mercado, mas tenho que lhe perguntar de uma forma muito concreta, porque são nomes que vão surgindo na imprensa, na rádio, nas televisões. Rosier e Eduardo vão ser jogadores do Sporting? Se vamos falar de tudo o que sai nas capas de imprensa, se calhar esta entrevista vai demorar 3 horas. Estes foram os nomes falados de forma mais insistente, como confirmados quase, não é? O que eu posso dizer é que nas próximas horas serão apresentados 3 jogadores para a equipa principal do Sporting. 3 jogadores, não só 2 jogadores. Não só 2 jogadores. E um deles
que leva já uns 7 meses de negociação. Também. Foram duras? Foram duras. Muito bem, vamos aguardar então por essa novidade. Entendo que não o possa revelar aqui nesta altura. Sendo que no ano passado, por esta altura, ainda não era presidente do Sporting. Sempre disse que 80% do sucesso desportivo é sempre delineado entre os meses de junho e agosto. Vai sentir-se a diferença nesta época pelo facto de ter sido tudo planeado a tempo e horas? Vai e tem que se sentir. Por muito que se queira inventar e reinventar o futebol há de ser sempre um jogo de jogadores. E está mais perto de ganhar quem tiver os melhores jogadores. E a escolha de jogadores faz nesses meses, de junho a agosto. E nós aqui não tenho ilusões que 80% da época, do sucesso da época, define-se nestes meses. O ano passado tivemos o exemplo de como 20% ainda foram expressivos e fomos realmente muito efetivos. Olhando para trás, posso dizer que foi um saldo bastante positivo o mercado de janeiro. Mas é sempre corrigir, é sempre andar a correr atrás do prejuízo. São pequenas correções. Verdade que fomos felizes, mas não podemos correr esse risco. É agora que se trabalha, é agora que se define o futuro da época desportiva. E nós aqui temos os nossos critérios, temos os nossos parâmetros, temos a nossa exigência, sabemos o que precisamos. Hoje temos um treinador que conhece melhor a realidade do futebol português, temos um treinador que conhece melhor os seus jogadores. Nós também temos um treinador que o conhecemos melhor, sabemos quais os jogadores que permite com que ele consiga pôr o futebol que ele quer pôr no Sporting a jogar. Por isso, estes meses são sem dúvida decisivos para o futuro do Sporting deste ano. Qual é o grande desafio para a nova época desportiva? O grande desafio? O grande desafio para mim é ter que fazer melhor que o ano passado. E vamos fazer melhor. E eu sei que vamos fazer melhor. E em que ponto é que coloca o Sporting na candidatura ao título nacional nesta altura? Vai partir no mesmo ponto dos rivais Futebol do Porto e Benfica? Essa pergunta entronca na resposta que eu dei à pergunta anterior. Há um ano atrás, 9 meses atrás, diriam que era quase impossível com aquelas condições o Sporting alcançar o que alcançou. Eu sempre acreditei. Sempre acreditei. Mesmo após as derrotas, nunca duvidei que tínhamos capacidade e potencial para alcançar o que alcançamos. E é esse mesmo acreditar e confiança que eu tive em relação ao ano passado, é exatamente a mesma que eu tenho para o ano, quando digo que nós vamos fazer melhor que o ano passado. E o que é fazer melhor que o ano passado? É se ficarmos em terceiro, vamos ter que ficar acima do terceiro lugar. Esta é uma realidade para mim. É uma realidade e para mim não tenho medo de assumir isto, porque tenho muita confiança que o vamos fazer. Em relação ao que me pergunta se estamos no mesmo pé de igualdade em relação aos nossos rivais. Porque fala-se muito da distância, no fundo, criada em relação aos rivais, não é? Mas sabe que é óbvio quando se pergunta o que é fazer melhor que o ano passado, e eu digo que é ficar em cima do terceiro lugar, é normal, é legítimo. Então, e campeão? É possível ser campeão? É claro que não há uma única pessoa que vai integrar este grupo que não tenha lá o sonho e que acredite que seja campeão. Porque se essa pessoa não tivesse a ambição, não está no sítio certo. Mas quem decide desta estrutura, temos que ter muita racionalidade e muita inteligência para chegar lá em cima a ser campeão. E muitas vezes eu assisti nestes meus quase 40 anos, eu estou quase a fazer 40 anos, nestas 4 décadas eu assisti por vezes o Sporting a dar um grande passo, mas imediatamente a seguir dar 2, 3 passos atrás. E assisti ao Sporting a ganhar campeonatos acidentalmente, praticamente. Ganhava um e depois passávamos uma travessia no deserto, 10 anos, 12 anos, 17 anos, etc. E eu e a nossa estrutura estamos a criar condições para que isso não aconteça. Ganhar de forma recorrente e sustentada? Muito mais é fácil e muito perigoso jogar póquer novamente.
pôr as fichas todas e querer ser campeão. E depois é uma tragédia se não formos, como aconteceu, e quando agarrando na situação financeira do clube que herdámos, é sempre bom recordar que nós agarrámos neste plantel que jogou o ano passado e nós tivemos que pagar cerca de 50% daquele plantel em 9 meses. Tivemos que o pagar por uma jogada de risco. E nós não podemos pôr o Sporting em risco. E o que é que eu quero? Quero que o Sporting cresça de uma forma que dê um passo para a frente sem nunca mais ter que dar 2 atrás. Eu quero que o Sporting cresça de uma forma sustentada, estruturada. E nós temos capacidade para isso. Para reduzirmos essa decalagem e prepararmos o Sporting para estar sempre na luta pelo título. Esse é o objetivo do Sporting. O Sporting tem que lutar pelo título. Mas não se luta pelo título por se dizer que se vai lutar pelo título. Nem se luta pelo título indo ao museu mostrar o que o Sporting tem nos seus, de troféus dos seus 113 anos. Não se vai lá só por dizer que se quer ser campeão. E o Sporting tem que perceber que não pode perder mais tempo. E o Sporting tem que criar uma estrutura realmente vencedora. E para isso, para atingir o primeiro lugar, porque eu quero o primeiro lugar, eu como todos os sócios queremos o primeiro lugar, mas o que queremos é crescer de uma forma sustentada, para nunca mais darmos um passo em frente e dar 2 ou 3 atrás. Para nunca mais estarmos 10 anos, 17 anos sem ganhar um título. E para isso é preciso ter muito rigor, muita frieza, competência e inteligência. Porque se tivermos esses subindo step by step, a consequência será ser campeão, mais tarde ou mais cedo. Seja como for, para os adeptos é importante que seja o mais cedo possível. A minha pergunta, tendo em conta o que acabou de dizer, vai neste sentido. Vai para já dar as armas necessárias a Marcel Keizer para lutar por todos os títulos que tem pela frente esta época? Eu vou dar as armas a Marcel Keizer para dizer o que disse aqui, que é para fazermos melhor que o ano passado. E agarrando ainda no que me perguntou se eu sinto uma decalagem entre os rivais, entre o Sporting e os nossos rivais, eu vou-lhe dizer o seguinte: o preço do populismo é um preço demasiado alto. O populismo leva-nos a que nós vivamos na ilusão. E depois, porque acontece sempre, no dia em que acordamos com a realidade, com a verdade da realidade, deparamos com um gap entre o nosso clube e os nossos rivais. Nada se alcança com o populismo, com a basófia, com a demagogia. Só com o trabalho sério, com rigor e com inteligência é que o Sporting pode crescer e recuperar o tempo perdido. O Sporting não pode perder mais tempo. É verdade que se fala muito dos números, que os rivais têm X de receitas, X de vendas, comparado com os nossos números. Mas sabe qual é o número que mais me incomoda e para mim o mais decisivo entre nós e os nossos rivais? São os anos, o número de estabilidade, o número de anos de estabilidade que eles têm comparativamente connosco. Eles têm dezenas, têm décadas de estabilidade. E esse número para mim é o que faz a maior das diferenças. Porque tendo estabilidade, todos os outros números vão ser corrigidos com o tempo. Já agora deixe-me perguntar-lhe se vai ter armas para atacar já a Supertaça, que é no dia 4 de agosto, porque é o primeiro troféu em discussão nesta altura. Claro que sim. Vamos 4 de agosto para o Algarve e vamos lutar exatamente da mesma maneira que lutámos na Taça de Portugal e na Taça da Liga. E não quero tirar mérito a nenhuma conquista do Sporting, nomeadamente das Taças de Portugal e da Taça da Liga, mas estas taças foram tiradas a ferros. Estas taças e esta Taça de Portugal, porque vamos defrontar novamente o nosso histórico rival, o nosso grande rival. Nós, para ganharmos aquela taça, tivemos que deixar cair o Benfica no caminho e o Porto na final. E na Taça da Liga chegámos lá, Final Four,
Sporting, Benfica, Porto e Braga. Os 4 melhores. E a taça também trouxemos-la para o nosso museu. Por isso, é com esta ambição, com esta humildade, mas com este acreditar, com que vamos jogar o dia 4 de agosto, o jogo dia 4 de agosto. Já falou há pouco sobre um plantel em que será possível misturar juventude e experiência. No arranque de hoje dos trabalhos da equipa principal, dos 22 jogadores que estiveram presentes, 13 foram formados no Sporting. Naturalmente que este número vai sofrer alterações até ao final do fecho do mercado, mas haverá garantidamente uma aposta na formação. Tem que haver. Além de ser o nosso código genético, quando se fala de Sporting, uma palavra que salta logo, formação. E não só por ser o nosso código genético, não só por ser uma opção, mas é uma obrigação. O Sporting, para ser sustentável, tem que apostar na formação. E muitas vezes dizem, mas quais são os custos disso? Não é custos, é investimento. E nós temos que viver, e hoje pagamos, porque, tal como eu falei, na área da marca, na área da internacionalização, na área comercial, a formação também não se muda de um dia para o outro. Formar significa exatamente isto, formar jogadores. E nós vamos precisar de tempo. E nós hoje estamos a pagar um preço, no dia de hoje, o preço do abandono que houve da formação nos últimos 5 anos. E não é por acaso, o que se passa do nosso escalão acima do sub-17 até ao sub-23, onde não temos o número de internacionais que estamos habituados a ter e o número de jogadores que costumamos ter com o selo Sporting. Por isso, temos que formar jogadores. Há aqui miúdos que vão ter que crescer mais depressa. E já demos o exemplo nesta reta final. Tivemos um miúdo de 16 anos a treinar com o Marcel Kaiser durante o ano e só não foi opção para o banco porque teve que fazer um exame médico para passar 2 escalões e isso demora tempo. Tivemos outro miúdo, um central, no treino de véspera antes da final da taça, ir ao Jamor jogar, um miúdo de 17 anos a treinar com a equipa principal. Vamos ter uma equipa sub-23, onde a média de idade vai andar nos 18, 19 anos. Atenção, 18, 19 anos a competir com a equipa de miúdos de 23. Porquê? Porque estes miúdos têm muita qualidade, mas vão ter que crescer mais depressa. E vão ter que ser expostos, vão ter que ser lançados um bocadinho para a guerra. Um bocadinho mais. Precisa talhar caminho. Mas para isto, para formar, é preciso investir. E este é o nosso caminho. Já agora confirma o valor de 12 milhões de euros de investimento na requalificação da Academia Sporting. Sim. 12 milhões neste mandato. E isso iniciámos logo em janeiro. Começámos com obras, substituição de relevados sintéticos, substituição dos relevados onde treina a equipa principal. E só para as pessoas terem uma ideia, um relevado tem duração máxima, com os melhores técnicos de manutenção, 10 anos. A equipa principal treinava em relevados com 17 anos. Procedemos já a essa substituição. Hoje está a ser inaugurado todo o setor profissional, na ala profissional de futebol, balneários novos, departamento médico novo, área de recuperação nova. Tudo isto feito desde janeiro. Muito bem, depois de quase 10 meses à frente dos destinos do clube, pelo que tem visto, por esse trabalho que acabou de referir, que está a ser desenvolvido, mantém a convicção que em 2022 a Academia voltará a ser uma das melhores do mundo? Ou seja, eu não tenho a convicção, eu tenho a certeza. Eu vou repetir, eu tenho a certeza. E vou-lhe dizer isto para os sportinguistas ficarem já um bocadinho do que já se fez. Quando se fala em 2022, estamos em 2019, pode ser que isto tudo vá acontecer no último ano. Não. O mais importante e o mais difícil de ter nós já temos, que são os recursos humanos. Os recursos humanos hoje que nós fomos contratando desde setembro, à data de hoje que ainda estamos a contratar, e fomos buscar à Escócia, ao Irão, aos Emirados, a Lisboa, ao Porto. Fomos buscar uma equipa altamente especializada e altamente profissional. E isso, para muito que é importante mudar os campos, para muito que é importante ter as paredes bonitas que nós vamos ter, o mais importante hoje já temos, que é uns recursos humanos que não devemos nada a ninguém. E temos, e são eles, os recursos humanos, o motor da Academia. E esse motor hoje, nenhuma equipa tem melhor motor do que nós. Hoje, à data já, nenhum. Ainda tem melhores condições físicas, tem. Mas daí
vão ser as obras, o investimento. Mas o mais importante, a cultura hoje que já está a ser implementada, a exigência, o rigor, de tudo, não só do ponto de vista técnico, mas também de valores de Sporting, na educação do que é o Sporting, do que é sentir e perceber o que é vestir a camisola Sporting. Isso já está a ser. Muito bem, nós já esgotámos o nosso tempo, mas não posso deixar de lhe perguntar sobre duas Assembleias Gerais que vamos ter em breve, já no sábado, no dia 29, estará em causa o orçamento para a próxima temporada. Depois, no dia 6 de julho, também os recursos apresentados pelo ex-presidente do Sporting, Bruno Carvalho, e pelo ex-vice-presidente Alexandre Godinho em relação às sanções de expulsão que foram aplicadas. Que expectativas é que tem para estas duas Assembleias? Bem, eu, enquanto Presidente do Conselho Diretivo, a minha missão e o meu dever é apelar que a todos os sócios compareçam no próximo sábado, no dia 29 de junho, para a votação do orçamento. É muito importante para o Sporting Clube de Portugal esse orçamento. É o primeiro orçamento que nós chamamos o orçamento da estabilidade. Mas é incorreto chamar apenas estabilidade. Eu diria estabilidade, sustentabilidade e competitividade. E é importante falarmos que vai ser aprovado aqui o orçamento do clube. Do clube. E é outra arma de arremesso que muita gente quer fazer, entropia e barulho, com a palavra desinvestimento e as modalidades, etc. Sim, tem estado muito em voga essa expressão, desinvestimento. Muito, sempre. Mas eu vou recordar que houve desinvestimento em janeiro no futebol. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. E fizemos a melhor época desportiva dos últimos 17 anos. E sobre ainda o orçamento, eu vou dizer de uma forma resumida, porque isso depois vai ser detalhado até pelo Vice-Presidente Salgado Zanha. O nosso orçamento parte de um princípio básico e que é inegociável. Que é assim no nosso clube, deve ser assim em qualquer empresa, em qualquer casa, que é o seguinte: não podemos gastar mais do que são as nossas receitas. Porquê? Uma razão muito simples. Porque se toda a gente gosta do Sporting, queremos o bem do Sporting. E se gastarmos mais do que recebemos, podemos pôr em causa a sustentabilidade do clube. E, de facto, existe muito lá está, que eu vou utilizar a palavra, populismo e demagogia com as modalidades. As modalidades, tal como é a formação, fazem parte do nosso ADN. Nós vamos manter as modalidades, mas modalidades a competir para vencer. Mas, atenção, a palavra formação no Sporting não é exclusiva ao futebol. É transversal ao Sporting Clube de Portugal. E as modalidades também têm que perceber isso e já estão a perceber isso, já estão a trabalhar a preparar o futuro. Porque, e vamos agarrar ao exemplo prático deste orçamento. Este orçamento que vamos apresentar é superior ao orçamento da época 2017-2018. E, para quem não se lembra, foi uma época onde o Sporting foi campeão em 4 modalidades de pavilhão. Nós vamos apresentar um orçamento superior. Agora, não vamos é cometer loucuras. E neste último ano, cometeram-se loucuras. Nós chegámos ao clube e percebemos que havia modalidades que tinham orçamentos que esgotava em fevereiro. Tínhamos modalidades e havia secções de modalidades que nem sequer orçamentos tinham, nem estavam orçamentados. E isto não. Isto nunca mais pode voltar a acontecer. E não podemos ter modalidades como em 2017, 2018, como por exemplo o vôlei, onde foi campeão nacional, tinha um orçamento de cerca de 800 mil euros, e no ano a seguir, ou seja, neste que passou para 1,8 milhões. Isto põe em causa a sustentabilidade do clube. Nós queremos modalidades? Sim. Queremos modalidades com formação? Sim. Queremos modalidades vencedoras? Sim. Ponto final. No fundo, resumindo, o que se pretende é consolidar receitas, adequar os gastos ao rendimento disponível, mas a pergunta é possível vencer com regularidade e ser sustentável? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Com rigor, com competência e com eficiência. É óbvio. Agora, nunca vamos poder pôr em risco a sustentabilidade do clube. E há uma coisa muito importante aqui, quando se fala também
de desinvestimento. Jamais este Conselho Diretivo vai tirar 1 cêntimo das modalidades para dar ao futebol. Jamais. Muito bem, prometo que é mesmo a última pergunta. Aliás, é mais uma mensagem para os adeptos que lhe vou pedir, porque estamos prestes a celebrar 113 anos de vida, já na próxima segunda-feira. O que é que quer dizer aos adeptos nesta altura? Eu, quando fazem estas perguntas, eu tiro o meu casaco, a minha gravata de presidente e vista de sócio. Sócio de que é este clube. E eu gostaria só uma coisa, que os sócios do Sporting, os adeptos, confiassem neste Sporting. Porque nós, e quando falo de Conselho Diretivo, falo de administração da SAD, nós só queremos uma coisa. Tudo o que estamos a fazer é para ver os sportinguistas a festejarem na rua. Para ver miúdos sportinguistas a andar na rua orgulhosamente com a camisola do Sporting vestida, a andar na rua. Sabe, destes 10 meses, o dia onde eu me senti mais realizado, o dia onde eu me senti mais, com o coração mais cheio, foi no dia a seguir a ganharmos a Taça de Portugal. No dia em que saí à rua, em Lisboa, e vejo imensos miúdos, imensas pessoas, sentados nas esplanadas, na paragem do autocarro, a andar camisola do Sporting vestido. Com orgulho. Com orgulho. E eu, se estivesse, o meu lugar é ali, eu se estivesse ali como sócio, o que eu gostaria de ouvir, e isto é importante os sócios perceberem que nós, e falo de Conselho Diretivo, sabe, nós não estamos aqui por projeto pessoal. Nós não estamos aqui por razões financeiras. Nós não estamos aqui para ser estrelas ou vedetas. Nós não estamos aqui para ser populares. Nós temos uma missão a cumprir. Nós não temos nenhum problema de ego. A nossa missão é só uma, servir o Sporting. E eu sei, e estes 10 meses mostraram, que conseguimos que essas pessoas saiam à rua orgulhosamente vestidas à Sporting. E hoje o Sporting é um clube saudável, forte, competitivo e ambicioso. E acreditem no Sporting para exatamente neste sítio onde nós estamos, a partir de agosto, 15 em 15 dias, tornarmos neste estádio um verdadeiro inferno. Vamos aguardar pelo recomeço da época. Muito obrigado, Presidente, por esta entrevista. Muito obrigado. No dia do arranque oficial dos trabalhos para a nova temporada. Foi o mote para estarmos aqui hoje no Palco do Leão, no estádio José Alvalade. Começam os trabalhos, gerem-se expectativas para a nova época que se deseja de sucesso para o Sporting Clube de Portugal. Teremos a oportunidade, certamente, ao longo da temporada, de conversar com o Presidente do Sporting Clube de Portugal sobre os diferentes temas que vão marcando a agenda leonina. Para já é tudo. Continua com o Sporting TV. Nós contamos sempre consigo. Até à próxima.